ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Quinto sinal vai marcar 10 horas da manhã. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente, de volta amanhã a partir das 8 horas, depois do Primeira Hora, aqui na programação da RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Estamos chegando com Manhã Bandeirantes, o seu espaço para a informação do que acontece em Campinas, região metropolitana e em boa parte do nosso interior paulista que neste momento acompanha a programação da Rádio Bandeirantes pelo FM 85.7. Muito obrigado a você que desde cedo está na programação da Bandeirantes, com o Pulo do Gato, com o Primeira Hora, com o Jornal Gente e que até às 11h30 da manhã é a nossa razão de estarmos aqui nos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Alto do Jardim São Gabriel, em Campinas. Nós vamos juntos até que Carlos Batista chegue com o noticiário esportivo, esquentando os tamborins para o que vem por aí. O Campeonato Paulista começa neste final de semana, tem bola rolando já no sábado. E se tem time de Campinas em campo, tem a Rádio Bandeirantes levando emoção para você já 10 de janeiro com o Campeonato Paulista. Desde que eu me conheço por gente, que eu acompanho o Campeonato Estadual, que antes era no segundo semestre, inclusive, nada de ver um calendário tão maluco quanto esse. Ano de Copa do Mundo, é verdade, né? E para ter o intervalo durante o período do Mundial das Seleções, o calendário vai ficar completamente doido. É Campeonato Brasileiro em janeiro, é Campeonato Paulista já no sábado com Guarani e Primavera de Indaiatuba, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. No domingo, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena, a bola vai rolar para Corinthians e Ponte Preta. Partidas que a Rádio Bandeirantes vai levar até você. De onde você estiver, você vai ter a emoção do futebol campineiro, quem sabe fazendo uma boa edição de Campeonato Paulista 2026. E às 11h30, no Nossa Área, Carlos Batista, com o time de repórteres e comentaristas, vai preparar você para o que os times campineiros estão fazendo para esse início de temporada. Um grande abraço a você que está conosco pelo aplicativo Band Play, com todo o nosso conteúdo do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Uma excelente quinta-feira a quem está no portal bandmulti.com.br, o mais ágil e dinâmico da nossa região, com a aba Ao Vivo. Clicou, acompanhou a gente de onde você estiver. Estamos a postos com a nossa equipe técnica preparada para levar som e imagem pelo FM e também pelo nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na transmissão já iniciada com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e na central técnica. E com a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado para sua participação, DDD 19 971021493, 971021493. Manhã Bandeirantes trazendo informação para você que está pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista. E neste momento, a informação para o motorista que está no sistema Anhanguera Bandeirantes. Uma manhã complicada em alguns pontos por diferentes motivos. Tem lentidão apontada pela concessionária no trecho da rodovia Anhanguera, sentido Campinas, próximo à Vila São Martim, próximo ao distrito do Matão, ou ao distrito de Nova Veneza, ao bairro do Matão, em Sumaré, a caminho de Campinas. Segundo a concessionária que administra o trecho, por excesso de veículos, ali já é bem o entroncamento entre as cidades, bem o limite entre Sumaré e a cidade de Campinas. Entre a Vila São Martim e o Jardim Aparecida é onde o trânsito se concentra nesse momento, pouco antes da Alberto Panzan,
que é onde há uma bifurcação que o motorista escolhe se segue viagem pela rodovia Anhanguera ou pela rodovia dos Bandeirantes. O motorista que optar pela rodovia Anhanguera vai enfrentar outro trecho de lentidão passando por Jundiaí. E, aliás, tem lentidão das duas pistas de Jundiaí hoje. Um típico congestionamento para o horário no quilômetro 62 para o motorista que segue para a capital paulista e no sentido contrário, no sentido interior, na região do bairro Engordadouro, por conta de um caminhão quebrado na rotatória já dentro do bairro. Há lentidão também na rodovia Anhanguera para quem vai acessar Jundiaí ali pelo quilômetro 64. No mais, o motorista segue dali em diante fazendo boa viagem pela rodovia Anhanguera. Ainda assim, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, que só tem lentidão registrada já na chegada à cidade de São Paulo. Rodovia Santos Dumont e rodovia SP-340 com boas condições nesse momento. A Campinas-Mogi não apresenta pontos de lentidão nem para quem segue para Mogi, nem para quem está chegando aqui para a região metropolitana. A rodovia SP-101, a Campinas-Montemor, tem apenas lentidão no trevo da Bosch, no acesso à cidade de Campinas pela Avenida Alix da Cunha, ou também para quem for seguir para a rodovia Anhanguera. No corredor Dom Pedro I, tempo ensolarado, sem acidentes e sem ocorrências, pistas livres em todo o corredor Dom Pedro I. Isso inclui a Zeferino Vaz, SP-332, isso inclui também o anel viário Magalhães Teixeira. Então você que está numa dessas rodovias, uma boa viagem para você e obrigado pela carona pelo FM 85.7. Aqui pela cidade de Campinas, movimentação também considerada típica para esse horário, como por exemplo lentidão na região central, em alguns pontos como a Avenida Doutor Campos Salles, como a Rua José Paulino, mas não há, felizmente, nenhum registro de alguma ocorrência que atrapalhe a vida do motorista ou que possa provocar algo ainda mais sério. Ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes, quero saber como é que está o seu caminho também. Encontrou algum congestionamento, alguma obra que está sendo realizada e que precisa de uma atenção para sinalização aos demais motoristas? Nosso WhatsApp está liberado, 19971021493. Você pode mandar sua mensagem de texto também pelo nosso canal do YouTube. É só se inscrever em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje um outro ponto que está com obra aqui na cidade de Campinas é um trabalho do Departamento de Parques e Jardins que está dentro da pasta da Secretaria de Serviços Públicos. E o que está acontecendo, se você for passar pela John Boy Dunlop ou passou mais cedo, tem trabalho sendo feito pelo DPJ no canteiro central da John Boy Dunlop e na rodovia Miguel Noel Nascentes Bunier. Ali está sendo feito o plantio de Reseda Norma. Flores que são cultivadas no viveiro municipal que fica no Parque Xangri-Lá, que são adaptadas ao clima de Campinas e consideradas ideais para ornamentação. São conhecidas por copas pequenas, utilizadas para o paisagismo urbano e a sua florada pode ter cores amarelo, rosa e branco. Então, se você perceber movimentação no canteiro central dessas avenidas, desses trechos, é porque Campinas está ganhando novas cores, Campinas está ganhando uma nova cara, pelo menos nesses pontos. Os jardins, parques, praças e canteiros da cidade são abastecidos com flores e mudas de árvores produzidas no viveiro de Campinas. Sabia que em Campinas, no total, foram plantadas com mudas do viveiro entre 2021 e 2025 633 mil árvores de diferentes espécies. E quem sabe isso faça com que a John Boy Dunlop fique pelo menos mais bonita e mais simpática para o campineiro. Às 10h08, vamos girar o nosso time de repórteres e começar com informações que marcam as últimas horas, acontecimentos que mobilizam as viaturas policiais e também os plantões aqui do interior paulista. Uma ocorrência em andamento agora na cidade de Limeira. Buscas são feitas por um homem que atirou contra a companheira, ex-companheira dele, e foi um tiro de raspão que atingiu a cabeça dessa vítima. Jardim São Luís, crime que ainda está sendo apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher da cidade. O autor fugiu
E a Guarda Municipal e a Polícia Militar fazem buscas desde as 5h30 da manhã para os locais para onde ele pode ter ido e onde ele possa estar escondido nesse momento. O agressor pulou o muro da casa da ex-esposa e atirou 3 vezes contra ela. 2 dos disparos acertaram a parede, mas um acertou de raspão a cabeça da vítima, que, claro, estava correndo, estava tentando fugir ao perceber o risco que ela corria. Depois do disparo, o criminoso fugiu do local. A mulher está sendo atendida nesse momento pela equipe médica do hospital da cidade de Limeira e ela já tinha anteriormente o nome na lista da Patrulha Maria da Penha, porque as ameaças não começaram hoje. Ela foi socorrida, o quadro dela é considerado estável, ela está nesse momento sendo acompanhada pela equipe médica do Hospital Humanitária, depois de ser levada por uma ambulância do SAMU. Segundo a Guarda Municipal, na tarde do último domingo, esse mesmo homem teria tentado invadir a residência da vítima, mas ela conseguiu se esconder, acionou a Guarda Municipal e ele conseguiu fugir naquela ocasião. Equipes realizam buscas, como eu disse, para tentar prender esse agressor, no caso apresentado agora na Delegacia de Defesa da Mulher. Não foi, infelizmente, o único caso de violência contra a mulher nas últimas horas aqui na região. Uma mulher de 29 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio aqui em Campinas, na região do Jardim Campo Belo 2. A vítima foi atingida por aproximadamente, ou pelo menos, 10 facadas, depois de um desentendimento com o atual namorado dela. A Guarda Municipal foi quem atendeu a ocorrência uma vez acionada e levou a vítima para dar entrada na unidade de pronto atendimento do bairro São José. Lá na UPA, a vítima informou que estava bebendo com o namorado quando eles começaram uma discussão, aquela bobagem, aquela discussão besta que acaba culminando numa cena de extrema violência. O suspeito é um homem mais jovem do que ela, 9 anos mais novo que ela, ele tem 20 anos e ela mantinha um relacionamento recente, há cerca de 2 meses. A Polícia Civil realizou diligências na casa desse casal, que fica ali no Jardim Itaguaçu, então é região do Campo Belo 2, mas é na rua 18 do Jardim Itaguaçu onde o crime aconteceu. E no imóvel, os investigadores apreenderam a faca de cozinha com mancha de sangue que foi usada para essa tentativa de feminicídio. Também foi apreendido o documento do suspeito e um aparelho celular com a tela quebrada, partes, portanto, dessa cena de violência registrada aqui na cidade. Caso que foi já elaborado o boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas. Embora o caso tenha sido inicialmente tipificado como lesão corporal, o delegado de plantão olhou e falou: não, isso não é lesão corporal, isso é tentativa de feminicídio pela gravidade, pela dinâmica dos fatos relatados pela vítima, que felizmente se recuperou, ou está em casa agora se recuperando. Recebeu alta hospitalar, prestou depoimento à polícia e agora está tensa, está preocupada, com medo do que possa acontecer na sequência. Ela foi orientada, inclusive, pela autoridade policial a solicitar medidas protetivas para que o agressor não se aproxime dessa vítima mais uma vez. Às 10 horas da manhã e 12 minutos, as informações vão chegando e a gente vai compartilhando com o nosso ouvinte. Em Indaiatuba, começa uma investigação para saber o que provocou o incêndio em uma escola infantil particular. Felizmente, estamos num período de férias escolares, então o prédio estava fechado. O fogo, ao que tudo indica, começou num depósito onde ficam guardados materiais escolares e materiais para o uso do dia a dia do colégio. A preocupação do Corpo de Bombeiros era um resfriamento das paredes para evitar que comércios e prestadores de serviços que estão ao lado, como por exemplo um salão de beleza, também fossem impactados com as chamas. O Guilherme Selegato acompanhou tudo de perto e traz pra gente na reportagem informações do que a polícia já sabe a respeito desse incêndio. Era possível ver a fumaça de longe. Durante toda a manhã, o trabalho de rescaldo foi feito para controlar as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse para imóveis vizinhos. A Laura é proprietária desse salão, bem ao lado de onde o fogo começou, e por sorte, o local não foi atingido. E aí a gente saiu, no que a gente saiu, a gente já viu uma fumaça, o sol tudo preto, aí foi na onde que a gente afastou
E começou a ver o fogo. Aí foi onde foi chegando polícia, tentamos ligar pro bombeiro, aí demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. Aí no que chegou, os policiais falou assim, tira tudo que é do seu salão, porque vai pegar fogo. Agentes de trânsito, Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal atenderam a ocorrência. Toda a área foi isolada para que os trabalhos fossem realizados. Como é período de férias, não tinha ninguém na escola. O incêndio começou por volta das 9h30 da manhã e atingiu aquela estrutura de madeira onde ficavam guardados alguns materiais escolares e outros objetos de decoração. A escola possui um viveiro de animais. 2 tartarugas, 2 coelhos e 2 porquinhos da Índia foram resgatados com vida. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Agora as causas estão sendo apuradas. 10h14. Um outro caso aqui da nossa região foi a prisão de um homem de 35 anos que tentou matar um colega de trabalho a marteladas. Isso aconteceu em Campo Limpo Paulista, região de Jundiaí. O crime foi em um alojamento de um restaurante que fica no conjunto habitacional São José. A vítima, um rapaz de apenas 19 anos, relatou que foi surpreendido pelo agressor. Eram 7h20 da manhã, ele estava dormindo no alojamento e o gerente teria desferido golpes de martelo que atingiram as costas e a cabeça desse jovem. Portanto, um funcionário agredido por um gerente desse estabelecimento onde eles trabalham, um restaurante em Campo Limpo. O jovem conseguiu acordar, claro, com a agressão que estava sofrendo, e teve uma reação de empurrar esse colega de trabalho. Ele fugiu para um estabelecimento vizinho pedindo por socorro e foi perseguido pelo agressor que, depois dos golpes de martelo, estava empunhando uma faca. A Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista foi acionada e os agentes encontraram o SAMU já prestando socorro às vítimas, esse rapaz, depois que o pedido de socorro foi atendido. O agressor tem o apelido de Alagoas e imediatamente assumiu a autoria do crime. Indicou onde estavam, inclusive, escondidas as 2 armas brancas que ele utilizou. A faca para ameaçar e o martelo que ele estava usando para agredir o colega. Na delegacia, segundo o relato dos guardas municipais, ele demonstrava uma enorme frieza. Disse para os policiais civis que se arrependia de não ter conseguido matar o colega, que era essa a intenção, e que vai consumir o ato, ou seja, vai consumar o ato, vai terminar o serviço quando tiver a oportunidade. E afirmou ainda que bebeu, depois tentou matar esse funcionário de um restaurante. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Clínicas, onde teve que passar por um atendimento que recebeu 13 pontos de sutura na cabeça pelo ferimento provocado pelas marteladas. Apesar da gravidade do ataque, o jovem permaneceu consciente, passou por exames de tomografia, por radiografia e agora aguarda o resultado para saber se está tudo bem, sem nenhuma sequela das marteladas. O que o delegado fez diante dos golpes que foram feitos, do fato das pancadas serem todas na cabeça e do relato feito por esse homem. Prendeu em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Quando você coloca como qualificado, significa que existe algo a mais que pode lá na frente pesar na hora de um julgamento para esse homem ficar mais tempo na cadeia. E qual foi a qualificadora? Motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que o cara estava dormindo. Foi solicitada a conversão da prisão em preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da vítima e das testemunhas. Portanto, permanece preso o gerente do restaurante que tentou matar um colega de trabalho de 35 anos dentro de um alojamento na cidade de Campo Limpo Paulista, onde o caso continua em investigação por parte da Polícia Civil da cidade. Às 10h18, seguindo com o giro de repórteres, em Sarapuí, também aqui no interior de São Paulo, uma mulher foi resgatada depois de passar 2 dias em cárcere privado. Ela era impedida pelo marido de sair de casa, porta trancada, janelas fechadas, até que ela conseguiu, num local extremamente insalubre onde eles viviam, afastados da região central, uma brecha, um espaço, um buraquinho pela porta
para conseguir colocar a mão, gesticular a necessidade de intervenção policial e gritar por socorro para os vizinhos. Edilson Júnior é o repórter. O crime aconteceu na região de Chácaras, que fica no bairro Cocais. Vizinhos ouviram barulhos e gritos de uma moradora que estava dentro desta casa pedindo socorro. Esta mulher, que mora nas redondezas e preferiu não se identificar, contou que ficou assustada e chamou a polícia. Então ela começou a pedir por socorro, que ela estava sendo agredida, trancada, ele não queria abrir a porta e batendo muito, e ela gritando por socorro muito, e por causa de tanta bater nela. Os PMs chegaram e, após um período de negociação com o marido da vítima, entraram no imóvel. E o cenário visto dentro da casa era desolador. Os cômodos estavam repletos de sujeira, com roupas, alimentos e até dejetos humanos espalhados por todos os lados. A mulher contou aos policiais que estava presa no imóvel há pelo menos 2 dias e vinha sendo ameaçada de morte. A vítima tinha vários ferimentos na altura do pescoço. Ela foi resgatada e levada à assistência social de Sarapuí. Esta vizinha, que também preferiu não se identificar, disse que nunca presenciou problemas entre o casal e se surpreendeu com a chegada da polícia. Bom, eles estavam trancados o dia inteiro, aparentava que não tinha ninguém na casa, que a gente já estava acostumado, né, ver a casa fechada. De repente, entre umas 3, 4 horas da tarde, a polícia chegou, chamou, ninguém atendeu, aí eles resolveram pegar no vizinho ali do lado uma enxada, aí eles tiveram que arrombar. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Sarapuí. Ele vai responder pelos crimes de violência doméstica, sequestro, cárcere privado e tentativa de feminicídio. 10 da manhã, 20 minutos, numa quinta-feira quente aqui em Campinas, mas com possibilidade de pancada de chuva ao longo do dia. Os termômetros do CEPAGRE marcam quase 28 graus neste momento. A mínima hoje foi alta, 20 graus, o registro de temperatura mais baixa até aqui. E vai ser menos de 20 graus no horário do almoço, durante a tarde. Talvez para o final da noite, quase madrugada, a gente tenha um termômetro mais baixo do que isso. Porém, 20 de mínima indica o período quente que nós estamos vivendo e de pouquíssima precipitação. Embora a umidade relativa do ar não esteja baixa, não. 64%, segundo o Instituto de Meteorologia da Universidade Estadual de Campinas. Vento abaixo dos 10 km por hora, 9,5 km neste momento. A Nath Luquezzi é quem vai contar pra gente como é que vai ficar o tempo ao longo desta quinta-feira. Até porque, Nath, primeiro bom dia pra você. Bom dia, Heitor, e bom dia a você, ouvinte. Chega quinta-feira, a gente já tá sentindo o cheirinho do final de semana. E a pergunta é, vai começar a chover daqui pra frente ou vai permanecer esse calor e esse tempo seco, Nath? Vai permanecer e vai permanecer quente que dói, viu? Final de semana aí promete ser quente aqui na região, porque os ventos eles começam a ficar de moderados a fracos e assim a gente tem uma permissão de elevação gradual nas temperaturas, aumento do calor e aumento nas máximas. Hoje, por exemplo, teremos máxima de 30 graus, amanhã 31 e no final de semana, entre sábado e domingo, nós podemos chegar aos 35 graus de máxima. Apesar do retorno dos dias mais quentes, a gente segue aquele padrão de manhãs, noites e madrugadas um pouquinho mais agradáveis, tá? Não tanto quanto a gente viveu ali segunda, terça e quarta, mas a sensação térmica permanece agradável, as mínimas um pouquinho mais baixas por conta da manutenção da amplitude térmica. Tudo isso, esse calor volta à tona porque a zona de convergência do Atlântico Sul, que eu comentei desde o início da semana, as ACAS, ela já se desconfigurou. Então, no momento, a gente não tem nenhum sistema ativo aqui na região. Podemos ter chuvas, mas nada muito expressivo, apenas aquelas chuvas típicas de verão mesmo, tem bastante umidade vindo da Amazônia para cá. Então, geralmente, essas chuvas acontecem de maneira mais isolada, pouquíssimo volumosa. E ali, final de tarde, início de noite, com o retorno do calor, o tempo fica firme. Então, a gente também tem a volta do tempo seco. Por enquanto, a umidade relativa do ar ainda segue alta, mas a partir de amanhã, a umidade relativa do ar diminui. Podemos ter mínimas aí próximas a 35%. Lembrando que o recomendável pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é ali em torno de 40%, 60%. Então, tá bem abaixo, exigindo aí atenção quanto à hidratação. Ontem a chuva ficou concentrada principalmente na capital paulista. A Defesa Civil do Estado chegou a emitir um alerta severo para a capital e para a região metropolitana pelos riscos de alagamento e foram 11 registrados, 8 deles considerados intransitáveis.
Para se ter uma ideia, segundo a Defesa Civil, só no bairro de Santana, o acumulado de chuva chegou a 102 milímetros em 3 horas. Em Aricanduva, 77 milímetros também nesse mesmo período. No Campo de Mate, que fica ali pertinho do Sambódromo do Anhembi, que é um aeroporto também, a rajada de vento foi registrada em 80 km por hora. Então, em meio a esse alerta severo, um grande volume de água causou o transbordamento de um córrego na Avenida Aricanduva. A cidade de São Paulo ficou em estado de atenção na Zona Leste, especialmente próximo ali a Itaquera. Mas para hoje já houve essa redução do alerta. Ele está, inclusive para a região de Campinas, para essa quinta-feira, o alerta amarelo. Então, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Piracicaba, Presidente Prudente, Araraquara, Vale do Paraíba. O amarelo é o seguinte: o calor está bem alto, tem possibilidade de chuva e pelas nuvens que se formaram ontem na capital e a chance de se repetir isso no estado de São Paulo, a Defesa Civil está atenta. Não há um alerta de que vai chover a qualquer momento, mas se tiver qualquer mudança meteorológica, nosso celular vai apitar, independente de você estar ou não cadastrado na Defesa Civil. É o Cell Broadcast, um trabalho que é realizado pela Defesa Civil Estadual, que consegue acionar os aparelhos que estão no raio onde há o risco de ter uma precipitação muito alta associada a essa chuva com ventos, raios e outros problemas que podem atrapalhar a vida de uma cidade tão complexa como é Campinas. Complexa, mas também com suas belezas e também com as suas opções de lazer. E depois do intervalo nós vamos trazer para você algumas delas. Férias escolares, tem muita gente acompanhando o Manhã Bandeirantes pensando: o que eu vou fazer hoje, amanhã, no final de semana com a criançada que tá agitada dentro de casa? Filho, filha, neto, neta. Tem opções que a gente vai contar para você, gratuitas, tem opções de teatro e tem outras informações ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes que até às 11h30 é a sua companhia aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
A Prefeitura de Campinas vai realizar mutirões de limpeza nesta quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 de janeiro, em praças e bairros aqui da cidade. Os moradores poderão colocar restos de construção nas calçadas para que as equipes façam a retirada. A ação vai passar pelos bairros Jardim Garcia, Vila Padroel Manuel de Nóbrega, Vila Castelo Branco, Jardim Paulsurama e Jardim Pauliceia, na região noroeste. Cerca de 300 trabalhadores vão participar do mutirão, com o apoio de 15 caminhões e equipamentos para cortar o mato em praças e canteiros centrais. Nessa época do ano, o mato cresce mais rápido por causa do calor e da chuva. O mutirão também ajuda no combate à dengue, já que remove objetos que podem acumular água e virar criadouros do mosquito. Já nos dias 15 e 16 de janeiro, a limpeza será feita nos bairros Vila Nogueira, São Quirino, Cafezinho e na Rua Moscou, na região leste da cidade. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 29 minutos. Você segue participando e olha, em instantes a gente vai colocar aqui o primeiro giro da participação do nosso ouvinte que está no Manhã Bandeirantes neste dia 8 de janeiro de 2026. 19 é o DDD 971021493. Nath Luquez, a gente tem uma missão nesse mês de janeiro que é ajudar os papais, as mamães, os vovôs e as vovós a encontrarem opções de lazer, principalmente aquelas em espaços públicos, locais gratuitos. Vamos trazer agora, nesta quinta-feira, informações, por exemplo, sobre atrações na Lagoa do Taquaral. Tem uma atividade extra, tem toda um cronograma planejado para que o Parque Portugal, a Lagoa do Taquaral, seja de fato uma opção para o campineiro nesse período? Sim, inclusive são muitos espaços, Brinquedos lúdicos, praça molhada, sala de leitura, quadra de esporte, museu, piscina, entre outras atrações que podem sim proporcionar diversão para as crianças, principalmente quem procura uma atividade ao ar livre. Vamos começar falando um pouquinho do Espaço Taquaralzinho Isabela Tibúrcio Firmino, que fica ali próxima à entrada pelo portão 1 do parque, é uma área repleta de atrações. Jardim dos Aromas, que são grandes vasos de ervas, temperos aromáticos, manjericão, alecrim. O Espaço Água, que é uma praça molhada, com jatos de água para as crianças aí poderem se refrescar. E o Espaço Piquenique, com banquinhos coloridos e uma área gramada. Tem ainda pista de caminhada com piso intertravado, brinquedos para as crianças, gangorra gira-gira, balanço em formatos diferentes dos convencionais, cama elástica, um espaço para piquenique, área de descanso, espaço de amamentação para as mamães, praça molhada com jatos de água, piso de diversa textura, grama sintética, enfim, bebedouros, mesas, toda uma estrutura para receber a criançada. E aquela criança que gosta de ler, aquela criança que prefere viajar dentro da sua própria imaginação? Tem um espaço dedicado para ela também. A sala de leitura no Espaço Taquaralzinho também conta com mesas, cadeiras, diversos títulos de livros infantis. São histórias aí que podem proporcionar momentos de descanso e aprendizado. A polêmica Galinha Pintadinha tá de volta em Campinas. Reformaram a bichinha lá e ela tá bonitinha lá no Parque Portugal também. Sim, desde outubro, a Galinha Pintadinha pode ser vista na Lagoa do Taquaral. Teve ali um meio do caminho, mas a estátua oficial aí da animação já está de volta. Transformou aí um fenômeno nacional. Foi presente dos criadores da personagem, essa estátua que nasceu aqui em Campinas, na região do Castelo. E desde então o espaço se transformou em um novo ponto de visitação para fazer foto e criar aí momentos de memória afetiva. Bom, a Lagoa do Taquaral tem algumas atividades que são pagas. Uma delas é a tirolesa, que também tem algumas regras em relação à idade, à altura da criança que pode participar dessa brincadeira. Eu sou meio frouxo pra isso, mas... Sério? Eu não sou muito fã de tirolesa não, mas que é bonito, é bonito. Mas tem o seu preço ali... É um pouco salgadinho, viu, Nath? Um pouco salgadinho. Crianças a partir de 3 anos de idade podem usar a tirolesa, acompanhadas de um adulto. E a partir de 5 anos, com mais de 30 quilos, aí sim elas já podem ir individualmente, já podem ir sozinha. O ingresso hoje custa R$ 65,00 individual ida e volta, ou em dupla, no caso, R$ 60,00 ida e volta por pessoa. Os ingressos você pode adquirir na hora, na bilheteria ou pelo site, que é taquaralaventura.com.br. Esse conceito de ida e volta é engraçado. A tirolesa te joga
lá pro mato, depois, se quiser pagar mais barato, você volta igual o Tarzan. Ainda tem a ida e a volta, claro, porque... Que bom que tem a volta, A ida né? tem 300 metros, a volta são 235 metros. E esses ingressos podem ser comprados de forma online. Tem também uma outra atração que nós falávamos ontem, que você, quando a pequena Nath queria levar os papais para passear, ia lá pro meio do pedalinho. O pedalinho também tem um custo, né, Nath? Tem um custo, são 18 pedalinhos em formato de cisne, e aí sim podem ir 2 pessoas e 4 nas caravelinhas, cada uma comporta aí até 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças. Os pedalinhos custam a partir de R$5 por pessoa. São algumas das atrações que a gente vai contando para você, essa só do Parque Portugal da Lagoa do Taquaral. Ao longo do dia a gente vai trazendo também, nos próximos dias, nesse mês de janeiro, algumas outras opções. Você que mora no distrito de Barão Geraldo, logo tem a Feira de Barão, que vai promover também brincadeiras tradicionais, mas essa é para outra semana, já a partir do dia 17. Então mais pra frente a gente conta também dessa atração. E nesse final de semana, como amanhã o programa é mais curto, já vamos antecipar também para você começar a se programar. Começa a campanha de popularização do teatro. Isso é muito legal, porque são peças não apenas regionalizadas, que são também importantes para divulgar a cultura da cidade, os artistas de Campinas, mas tem peças de grupos nacionais, tem peças que rodam o Brasil todo e que ou elas têm entrada gratuita em alguns horários ou tem ingressos por R$20. Eu me lembro de, nos últimos anos, ter ido a vários desses eventos no Teatro Castro Mendes e há um sucesso, há uma grande espera por esses eventos. Me lembro, por exemplo, de uma peça que falava a respeito de Raul Seixas, então era biográfica de Raul Seixas, misturando também com música ao vivo, muito legal por esse preço, R$20. Tem campanha de popularização do teatro em 2026, Nath Luquez? Tem, com certeza, são mais de 20 apresentações, começa agora, dia 10 de janeiro, sábado, e segue a programação aí até o dia 7 de fevereiro. Eu vou dar uma passeada aqui, pelo menos agora, sábado e domingo, né, o primeiro final de semana. Alice no País das Hortaliças, o horário às 3 da tarde, classificação livre, público infantil, nesse caso, a entrada é gratuita, e aí o Andante, que sábado e domingo, ele acontece às 7 da noite no domingo e às 8 da noite no sábado, R$20 a inteira e R$10 a meia. No domingo, dia 11 de janeiro, tem Forever Saltimbancos, às 3 da tarde, os ingressos R$20 a inteira e R$10 a meia. A Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas informa que a programação está sujeita a alterações e os convites podem ser adquiridos de forma online por meio do site do Simpla, Teatro Castro Mendes. A programação contempla diversas linguagens, públicos, espetáculos infantis, musicais, dramas e montagens voltadas ao público adulto, e no decorrer das semanas a gente vai trazendo para vocês poderem escolher e ir assistir pelo menos algum, né? No site também da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br, tem a programação completa. Olha que bacana, dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 da noite, tem Grease nos Tempos da Brilhantina, para lembrar um dos principais musicais com... Claro que eles não estarão presentes, né? John Travolta e Olivia Newton-John, mas certamente vai levar você que viveu essa época para esses tempos de ouro, de Grease nos Tempos da Brilhantina. Você certamente já assistiu esse filme, né, Nath Luquez? Ah, com certeza. Já participei de um musical uma vez como coro, não fiz personagem nenhum, mas foi muito legal. Então a lista completa você encontra em campinas.sp.gov.br. 10 horas 37 minutos. Vamos trazer a participação dos nossos ouvintes aqui pela nossa rede social 19971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto, a gente começa a trazer a sua voz aqui na RB. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Paulo Neves, da Vila Nova. Diga, Paulo. Heitor, ontem eu vi uma pessoa aí falando que o Bolsonaro devia dormir no chão. Eu não morro de amores pelos Bolsonaros, mas o comentário da pessoa mostrou toda a grandiosidade da alma dela, né? Porque se o Bolsonaro imitou pessoa morrendo por falta de ar, fala um monte de besteira, ele não é diferente. Cidadão tem a mesma grandiosidade de alma que o Bolsonaro. Desejar que alguém durma no chão, que alguém morra, né? Mas vamos lá, vamos a outros assuntos.
Eu gostaria de saber, porque eu tô vendo muita gente aí falando do Trump, que o Trump invadiu, que o Trump não sei o quê, que é isso, que é aquilo. Quem foi que há menos de um ano atrás apareceu exibindo um mapa da Venezuela com a região de Essequibo anexada? E ainda falava abertamente que a região era riquíssima em gás natural, em petróleo. Quer dizer, o motivo de anexar a região que pertence à Guiana era só por causa disso, por causa de petróleo. E agora as pessoas vêm falar que o Trump invadiu por causa de petróleo, porque ele é o culpado, que ele é isso, que o outro é diferente dele, né? E eu queria saber também uma coisa, por exemplo, eu queria saber a sua opinião, Heitor, se agora o ministro Alexandre de Moraes não tem uma dívida, pelo menos até que moral, com o presidente. Afinal de contas, ele agradeceu, o presidente tirou a Magnitsky de cima dele, disse que o Trump perguntou, isso aí é importante para você? Então tá bom, então eu vou tirar. Vocês não são bobo não, né? O Trump não dá nada pra ninguém. O Trump foi dono de cassino, é jogador. Então o que vocês acham que ele ofereceu para que o Trump tirasse a Magnitsky de cima do ministro? Por que ninguém investiga isso? Talvez tenha aí um típico crime de lesa pátria. Tenha dado o direito de explorar alguma coisa, tenha dado algum bem do país em troca disso. Alguma coisa ele deu. Alguém devia perguntar, né? Inclusive perguntar para o ministro, mas a imprensa tem medo do ministro. Aqui no Brasil nós não temos um Supremo respeitado, nós temos o Supremo não, Alexandre de Moraes. Né? Porque você nunca viu a Carmen Lúcia prender ninguém, você nunca viu o Cássio Nunes mandar prender ninguém, é só ele que manda prender. Ele assumiu um protagonismo dentro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém nomeou ele, mas ele assumiu. E parece até que poucos ali têm coragem de bater de frente com ele. Então a imprensa devia perder esse medo e perguntar para ele, falar assim, o senhor agora não tem uma dívida moral com o presidente? O senhor, por exemplo, numa pendenga envolvendo ele, o senhor se sentiria pronto, se sentiria a julgar ele depois desse presente que o senhor recebeu dele? Eu acho que não, né? Isso aí devia ser investigado. Grande abraço a todos. Bom, com relação a Essequibo, ele se refere, o Paulo Neves, ao próprio ditador Nicolás Maduro, que propôs que a província da Guiana, aquela província que pertence à Guiana, fosse anexada ao mapa venezuelano. Foi um momento tenso, foi um momento, inclusive, que o Brasil se posicionou dizendo que não mexam com a gente, porque para sair da Venezuela para a Guiana tem que passar por parte do território brasileiro. Agora, existe uma diferença brutal entre a capacidade bélica da Venezuela e a capacidade bélica dos Estados Unidos. E existe uma grande diferença entre você fazer uma ameaça, como fez Nicolás Maduro, e uma ação prática, como fez o governo norte-americano. Nicolás Maduro é um ditador que sufocou o seu povo, que prendeu opositores, que passava com tanque de guerra em cima de manifestantes, que impedia o trabalho da imprensa. Ponto. Esse ditador está agora detido. Porém, a gente não pode normalizar uma intervenção norte-americana, que não é exclusiva do presidente Donald Trump, não. Se for colocar em prática o Tratado de Genebra, que fala a respeito da soberania nacional, do respeito às fronteiras, não sobraria um presidente dos Estados Unidos. Nenhum. Pode incluir Joe Biden, pode incluir Barack Obama, que foi o responsável pelo início do conflito na Síria, uma guerra que matou um monte de gente civil inocente. O que Donald Trump está fazendo é jogar o jogo do poder norte-americano. A diferença nesse caso, pra gente, brasileiro, é que o jogo é aqui do lado. É que tá acontecendo no nosso vizinho. E aí, se a casa do seu vizinho é invadida e você dá risada, amanhã a sua casa pode ser invadida e aí você tá chorando. Embora tenha gente que tá achando linda a possibilidade, o sonho de Donald Trump também tomar o território brasileiro. Ou são pessoas que não entendem a gravidade disso acontecer, ou são pessoas que se dizem patriotas, mas que pelo jeito estão mais apaixonadas pela bandeira norte-americana do que pela bandeira brasileira. Ponto. Com relação a outro ponto que o Paulo Neves traz, do ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, Donald Trump é um bilionário, jogador, conhecedor das elites no mundo todo e conhecedor do poder.
Ele sabe como é que o poder funciona. O meu sentimento com o Donald Trump nessa questão da lei Magnitsky e da forma como ele abraçou num primeiro momento o ex-presidente Bolsonaro e depois recuou, me dá a sensação, e aqui é a análise dos fatos, é opinião pessoal, não é informação, mas é uma tentativa de entender esse jogo que é extremamente complexo e que tem capítulos que a gente não sabe ainda para onde vão. É de que Bolsonaro era uma aposta de Donald Trump para ter uma interferência no Brasil e ter assim os seus próprios interesses. Conforme o tempo foi passando, conforme ele foi se aproximando do presidente Lula, Donald Trump percebeu que talvez estivesse apostando no cavalo errado. Que Bolsonaro se baseia muito mais nas paixões, nas convicções e tem nos filhos, principalmente Eduardo, que ainda está nos Estados Unidos, uma esperança de ser fiel ao governo Donald Trump, enquanto do outro lado você tem o presidente Lula, que é um negociador nato, que já esteve nesse cargo, que já negociou com outros presidentes norte-americanos, como foi o caso de George Bush, como foi o caso de Barack Obama, como é o caso agora de Donald Trump. Então me dá uma sensação de que Trump percebeu que o interesse do Trump é o que dá para tirar de dinheiro nosso. Ele não está preocupado se o governo do Brasil é de esquerda, de direita, se a democracia nossa está em risco, não está, se o Lula já foi preso, se o Bolsonaro está preso. Ele não está nem aí. Como qualquer americano médio, como qualquer norte-americano que se você pedir para apontar o Brasil no mapa, vai ficar na dúvida ali se é para cima, se é para baixo, se é para o leste, se é para o oeste, porque não sabe, o mundo para eles gira em torno deles. O mundo do norte-americano termina na fronteira com o México para baixo, com o Canadá para cima. O resto eles não estão nem aí. Então achar que Donald Trump se envolveria nas questões brasileiras por uma questão ideológica, apaixonada, é bobagem. O problema é qual a desculpa que Donald Trump vai usar para mexer com a nossa vida. Qual é o argumento mentiroso que Donald Trump vai jogar para justificar uma intervenção no Brasil ou uma política que só interessa aos norte-americanos. Ele já fez isso com um tarifaço extremamente mentiroso, com um déficit que não existe para os norte-americanos. Então, a Magnitsky era uma forma, talvez, de sentir o termômetro do Brasil para saber se Bolsonaro era tão forte assim quanto a família, os aliados que estão por lá, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, convenceram o núcleo próximo de Donald Trump de que se o presidente norte-americano fizesse uma movimentação para mexer com o ministro do Supremo Tribunal Federal, com o presidente Lula, o Brasil ia abraçar essa causa e haveria toda uma mobilização em prol do bolsonarismo. Isso não aconteceu. Donald Trump, como jogador, percebeu que isso não aconteceu. Próxima estratégia, negociar com o presidente Lula. Negociar o quê? Isso nós não sabemos. A Magnitsky era um absurdo ter sido implantada da forma que foi, sem nenhuma justificativa. E Alexandre de Moraes não é o único que está sancionado pelo governo americano. Existem outras autoridades brasileiras. Então a negociação não terminou. É importante que o presidente Lula tenha cautela, que eu tenho sentido até aqui, por parte dele, por parte do vice-presidente Geraldo Alckmin, por parte das autoridades brasileiras que negociam direto pelo Itamaraty, que são técnicos treinados para isso, acostumados a lidar com isso, porque nós estamos vivendo um momento tenso e não estou falando só de Brasil, estou falando de mundo. O mundo está de olho no que o Trump fala sobre a Groenlândia, do que ele fala sobre a América Latina, do que ele faz na prática. Então me parece que como jogador, e o Paulo Neves teve essa visão e eu concordo com ela, de que Trump está o tempo todo jogando, agora a gente começa a entender um pouco mais esse movimento, que num primeiro mandato talvez fosse um pouco mais tímido, mas que agora já começa a dar suas caras. Trump joga o balão de ensaio, lança. Vou tarifar meio mundo. Aí ele sente qual é a reação. Se você encontra uma fragilidade naquele território, como é o caso da Venezuela, vai lá e toma o que você quer. Se você encontra uma certa resistência, como aconteceu no Brasil, então senta e vamos conversar.
O que eu senti de mudança da postura do governo é um afastamento dos BRICS. Tudo que a gente ouvia falar do acordo de Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que agora fazem parte desse bloco, que estavam como leões, vamos tirar o dólar das negociações, vamos cada vez mais isolar os Estados Unidos. Isso, repare, o discurso enfraqueceu. O discurso deu uma afrouxada. Então, essa me parece ser a cessão até aqui que o governo brasileiro faz. Baixa a bolinha nos seus acordos com a Rússia, com a China. O Brasil continua vendendo, a China continua sendo o nosso maior parceiro comercial, mas segura a onda um pouquinho dessa ideia de querer ser uma grande liderança do hemisfério sul, de querer tirar o dólar das negociações. E a gente sente esse recuo. A gente não percebe mais o Brasil vestindo a camisa do BRICS. Mas o Brasil também não saiu do bloco. Então, negociação é até que ponto eu cedo e até que ponto a minha soberania tem que ser respeitada. Até que ponto o que é um acordo internacional precisa ser bancado e mantido. Nós ainda não sabemos até onde vai essa história. Porque o presidente Donald Trump, ele também tem as suas divergências dentro do próprio país. A partir do momento em que ele já sinaliza que tende a lutar por um terceiro mandato proibido pela Constituição norte-americana. Nos Estados Unidos, você pode ser presidente da República 2 vezes, não necessariamente de forma contínua. Aqui no Brasil, não. Você ganha um mandato, depois você pode se reeleger, você não pode ter uma reeleição, um terceiro mandato seguido. Mas passados 4 anos, você pode voltar, como aconteceu com o presidente Lula. Nos Estados Unidos, não. Trump já foi presidente eleito em 2016, saiu em 2020 na marra, porque não queria sair, perdeu na urna, aí disputa uma eleição com Joe Biden, em que ele ganha muito mais pela fragilidade do adversário, que foi um presidente bem água com salsicha, e que estava demonstrando também não ter mais condições físicas e psicológicas para um cargo tão importante. Donald Trump se aproveitou disso. E o norte-americano, preocupado com o próprio bolso, embarcou no projeto Trump. Só que ele lá dentro já começa a insinuar que pode tentar um terceiro mandato, já está sendo tratado como um pseudo-imperador pelo norte-americano médio. Então, essa paixão, essa idolatria que existe por Donald Trump no território brasileiro, eu vou ser bem sincero com você, ela me incomoda de um jeito que não se justifica. A gente tá falando de um cara que não tá nem aí pro Brasil, que não tá nem aí talvez pra boa parte do próprio povo americano, que tá rasgando todos os acordos internacionais, que tá invadindo o território vizinho, como se tivesse indo brincar de polícia e ladrão. E as pessoas estão sonhando com a presença dele aqui no Brasil. Venha, Donald Trump. Vocês estão de brincadeira de ter um discurso como esse. Não é possível que o brasileiro esteja achando lindo o que está acontecendo. Repito, Nicolás Maduro é um ditador que tem que ser julgado pelo caminho correto. A corte de Haia estava ali de vistas, não estava fazendo nada. A ONU é uma organização que só serve para legitimar os absurdos que os norte-americanos fazem, que fecha os olhos para todos os absurdos do mundo, mas enquanto ela existir, as autoridades do mundo todo têm que fazer com que ela seja forte. Tem que fazer com que a ONU seja respeitada e não atropelada. Então o presidente que percebe essa fragilidade atropela todos os acordos e o mundo assiste isso de braços cruzados. E alguns ainda acham lindo, aplaudem. Todos os regimes ditatoriais começam assim e todos eles têm alguma parcela de apoio popular. Se a gente não ficar muito atento e parar com a bobagem de briga interna e principalmente de dar palco para quem acha que a solução é entregar o país na mão de um norte-americano, isso pode acontecer. O que parecia conversa de doido, o que parecia conversa de conspiradores, é narrativa política, está acontecendo. As autoridades europeias se reúnem todos os dias para saber como é que vão frear um cara que não tem limites. Mas aqui, tudo acaba virando disputa de torcida organizada.
Eu acho que chegou um momento, e ainda mais num ano de eleição como que estamos vivendo, que ou a gente dá um passo atrás, ou a gente recua um pouco. Baixa a temperatura desse fanatismo político e entende que há algo muito mais sério por trás do que está acontecendo, ou a gente corre o risco, sim, de escrever um triste capítulo nesse século XXI, porque a história é cíclica. O que aconteceu nos anos 60 tá com cheirinho de acontecer de novo. Aí depois, quando ocorrer o fato, aí não adianta ser pego de surpresa. E eu tenho lido muito a respeito do pré-golpe de 64. Tenho estudado muito a respeito disso para entender a sociedade daquela época. A sociedade está exatamente igual a gente está vivendo hoje. Muita gente negando os fatos que estão escancarados na nossa cara. Muita gente comemorando fatos absurdos. Muita gente com poder não entendendo que se acontecer algo, o poder dela vai esfarelar na própria mão. E, em geral, uma sociedade que está só tocando a vida. Que está só levando. E também o que a gente vai fazer? Que poder que a gente tem? Agora, político no Brasil, ele toma decisão com base em pressão popular. Se o povo não tá nem aí pra nada, ou se o povo tá apoiando algo que pode ser prejudicial para sua própria pátria, pode ter certeza que o político vai embarcar. Agora, se tem cobrança por seriedade, por discurso sério, por decoro para quem tem o cargo, você pode ter certeza que o político tem outro comportamento. Por que a Câmara Federal, essa Câmara atual, esse Senado atual, mas principalmente a Câmara dos Deputados, faz o que quer, do jeito que quer, e ainda assim muitos deles podem ser reeleitos? Porque cada vez que um deputado que não tem nada a acrescentar, a não ser uma gritaria, faz um corte na rede social, o corte tem milhões de apoiadores, de like, de compartilhamento, de comentário. Tenta começar a cobrar dentro da própria base desse deputado para ele ter uma postura séria para pensar em país, para ver se ele não muda o comportamento. Coloca em xeque a reeleição de um deputado que não tem nada para apresentar, a não ser suas próprias frases prontas, seu próprio discursinho, que nem é dele, às vezes é replicado de alguém que falou isso em outro país. Tenta pressionar o deputado para ele trabalhar para ver se isso não muda esse comportamento. Mas não. Nós temos uma era em que as pessoas se apaixonaram pelas narrativas e estão em busca daquilo que vem de acordo ou ao encontro de acordo com a sua própria convicção. Não necessariamente sobre o que está acontecendo na realidade. Ou a gente começa a analisar os fatos sem paixão, ou a gente vai viver um tempo muito sombrio nesse século. Me sinto um profeta do apocalipse nessas horas, Nath Luquezzi. Mas é a sensação que eu tenho e que eu sinto que nessa hora a gente precisa, pelo menos, refletir sobre isso. Porque não estamos vivendo um momento normal no mundo. Já passamos por crise, já vimos guerra, já vimos presidente norte-americano como George Bush fazendo o que queria, Bush, Obama, Biden, todos eles pensam igual. Só que a gente nunca viu algo como Donald Trump está fazendo. Abrindo a caixa preta e falando claramente quais são os seus objetivos. Isso é bem preocupante. Heitor, um dos assuntos acho que vem muito à tona, principalmente por conta de rede social, as fake news e tudo mais. Você acha que existe uma diferença do jovem de antigamente e o jovem de hoje nessa questão de engajamento político? Quanto isso pode ser preocupante a longo prazo também, por conta de todas essas coisas que vem acontecendo no mundo? Bom, a juventude depende muito da era em que você vive. Então, por exemplo, o jovem que cresceu nos anos 70, nos anos 80, é um jovem que não podia votar. É um jovem que tinha todas as restrições para falar sobre política, um medo de andar na rua por conta do período da ditadura militar. O jovem que cresceu nos anos 90, já acostumado ao voto, é diferente do jovem de hoje que olha para a ditadura militar do Brasil como algo antigo, de livro de história. Então talvez falte essa percepção de que a história se recicla, mas ela volta. Ela, de certa forma, ela começa novamente dos mesmos pontos. Hoje o que a gente tem, que eu percebo, são jovens que abraçaram a polarização. São jovens que se apaixonaram pelo lado em que estão. Existem jovens dos dois lados e que estão cada vez mais fechados ao diálogo.
Nós estamos numa era de bolhas. Então, na sua rede social, se você curtir na sequência 5 postagens de políticos de esquerda ou 5 postagens de político de direita, dali pra frente, seu Instagram, teu Facebook, só vai receber conteúdo desse lado que você tá. Ouvir o contraditório é algo fundamental numa democracia. Só que quanto menos você ouve o contraditório, mais convicto do que você tá vivendo você fica. E às vezes essa convicção não é sua, é do teu político que tá pondo na tua cabeça algo que você tem que bater continência e falar amém. Então, ou a gente abre o contraditório novamente para as pessoas discordarem com argumentos e trazerem pontos discordantes, trazerem pontos que ajudem no debate, ou vai ficar cada um falando uma coisa de um lado, outro falando uma coisa do outro, no meio uma galera perdida e alguém muito mais poderoso dando muita risada disso e se aproveitando do que, no fundo, é uma grande massa de manobra. 10h59, ufa! A mensagem que chega aqui do Ricardo, nosso ouvinte do Jardim Miriam. Bom dia pra você, Ricardo. Ele escreve o seguinte: Trump é frio e calculista. Brasileiro que aplaude esse senhor, com todo respeito, tem problemas emocionais severos. É a opinião do ouvinte Ricardo aqui do Jardim Miriam. Tem mais mensagem aqui também de áudio do nosso ouvinte. Vamos trazer e compartilhar com você que está conosco na programação da RB. Oi, Tô. Opa. Bom dia. Bom dia. Meu caro, a respeito desse patrimônio público que é destinado à utilização da população, como parques, jardins, etc. Me desculpa, cara, mas o povo reclama na hora errada, tá? E na hora certa de reclamar, também não reclama. Porque o que eu passo em praças e esses equipamentos públicos, vendo, o pessoal destrói, Heitor. Eu vi uma moça usando um equipamento daqueles de ginástica, quase que eu parava o carro e dizia: moça, não é para usar assim, moça. Se fosse seu, você usava assim, pelo amor de Deus? Quase que eu perguntava. Como eu perguntei ao prefeito Dário, se o dinheiro, se a rua fosse dele e o recapeamento fosse ele que fosse pagar do bolso dele, ele pagaria. Ele não mandaria o cara refazer. Então são coisas que nós precisamos nos educar. Equipamento público é de todo mundo, então todo mundo tem que zelar. Não é só o prefeito, não. Com todos os defeitos que todos os prefeitos têm, entendeu? Grande abraço e bom dia. Dificuldade de entender que o que é público é nosso, né, Edvalmir? Não só porque a gente paga, mas porque a gente tem direito ao uso, mas também a responsabilidade de cuidar. É a história dos direitos e deveres. Nós temos os direitos de termos espaços públicos com limpeza, com cuidado, com manutenção, mas nós temos o dever de cuidar também do que é nosso. Uma última mensagem de áudio nesta participação do nosso ouvinte. Daqui a pouquinho a gente gira mais da sua voz, da sua opinião aqui no Manhã Bandeirantes. Heitor, oi. Deixa eu falar dos jovens da minha época, né? Nós era mais engajado, sabe? Eu mesmo era muito engajado com sindicatos, aprendi cedo a diferença, né, o que era o comunismo. Meu pai me ensinava muita coisa, certo? O Lula me ensinou muita coisa, certo? Eu sempre gostei, Heitor. Um dia você falou aí de eu ser político e tal, ser um vereador. Não! Meu sonho, sabe qual que era? Qual? Primeiro era ser jogador de futebol, né? Até andei dando os minhas... Mas não fui profissional assim, né? Era bom jogador, mas não fui. Mas meu sonho era ser sindicalista. Meu sonho era ser sindicalista, Heitor. Entrei. Muitas empresas eu agia sozinho. Depois tive um engajamento aí com o pessoal do sindicato, dos metalúrgicos e tal. Fazia uns trabalhos extras nos empregos que eu entrava, né? Mas sempre, cara, nunca pensei em dinheiro pra mim, não. Sabe? Sempre pensei nos meus companheiros. O sindicato é assim, as pessoas metem o pau, mas não conhecem. É lógico que o sindicalista, ele tem que fazer acordo com o patrão. Ele tinha que fazer. Porque senão não ganhava nada. Não consegue.
Mas que os caras é rico, que ganhava dinheiro, não, é nada, cara, não era nada disso. Mas eu gostava, sabe? Então, já cheguei a parar empresas, Heitor, né? 2, 3, 4 vezes. Sozinho, hein? Sozinho não, com um pouco de ajuda do sindicato, mas sindicalizava todo mundo. Agora imagina se eu fosse realmente o que eu sonhei, sindicalista. Eu era muito popular, e sou até hoje, todo lugar que eu vou sou muito popular. Eu tenho alguma coisa a ver com Lula, viu, cara? Eu acho que eu tenho um pouco de Lula em mim. Marco Bedin, popular também aqui na Rádio Bandeirantes, acompanhando sempre o nosso Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo e na volta o nosso giro de repórteres, já que trouxemos assuntos nacionais e internacionais, tem atualização também sobre como está a fronteira entre Brasil e Venezuela e as incertezas para as autoridades do mundo todo a respeito do que vai acontecer nos próximos capítulos. E atualização sobre a lesão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sofreu uma queda na sala onde ele está, dentro da sede da Polícia Federal em Brasília. Ele foi atendido por um hospital particular, voltou, mas a defesa continua entendendo que o melhor é que ele vá cumprir prisão domiciliar. Esses e outros assuntos a gente conta para você na sequência do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Campinas começou a entrega dos kits de material escolar para as escolas da rede municipal. Os materiais serão destinados a alunos da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e da educação de jovens e adultos. Foram investidos 3,8 milhões de reais na compra de mais de 80 mil kits escolares, com uma quantidade extra para atender novas matrículas ou a abertura de novas turmas durante o ano. A entrega dos uniformes escolares começou no fim de dezembro do ano passado, foi pausada durante o recesso e retomada nesta semana. Até agora, metade dos uniformes já foram entregues às escolas. Vale lembrar que o ano letivo de 2026, nas 182 escolas da Prefeitura, começa no dia 6 de fevereiro. Nesse dia, os alunos vão receber os materiais e também os uniformes. Já nas 84 escolas parceiras, as aulas começam entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. Nessas unidades, os materiais e uniformes também serão entregues no começo das aulas. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 7 minutos e atenção, a Anvisa está retirando de circulação diferentes produtos por diferentes razões.
Nós vamos trazer essa notícia a partir de agora, Nath Luquezzi. Primeiro, com relação ao molho de tomate. Foi identificado um lote, ou foram identificadas algumas embalagens com pedaços de vidro dentro do molho de tomate. Conta essa história completa pra gente. Sim, foi determinado pela Anvisa na última quarta-feira o recolhimento do lote LM283 do molho de tomate Passata de Pomodoro de Puglia, da marca Mastromauro Granoro. Então, peraí, vamos com calma. Passata de Pomodoro de Puglia. Qual que é a marca? Mastromauro Granoro. O número do lote? LM283. Tá. E aí o que acontece na sequência? Com isso, o lote do produto, então, teve a sua comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo suspensos. O motivo da suspensão foi o alerta da rede Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações, de que o lote do molho de tomate importado para o Brasil continha pedaços de vidro. Essa rede é uma ferramenta da União Europeia para a troca rápida de informações sobre esses riscos graves em alimentos e rações animais. Outra atenção, você de casa, se tem criança, se tem bebê. Uma medida da Anvisa determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis da marca Nestogeno, que pertence à Nestlé. A Regina Dourado está com a gente para explicar mais sobre por que dessa suspensão, que lote é esse, que produtos são esses e contar para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Regina Dourado, muito bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para todos. Ontem mesmo a Anvisa, então, suspendeu fórmulas ali de nutrição infantil da Nestlé. Isso por conta do risco de uma contaminação que causa ali sintomas gastrointestinais, como náuseas e vômitos. É importante a gente lembrar que antes mesmo dessa suspensão da Anvisa, a própria Nestlé já havia iniciado ali o recolhimento desses produtos de nutrição infantil em mais de 20 países. Inclusive, essa contaminação teria começado em uma fábrica na Holanda. Então, aqui no Brasil, atinge produtos das linhas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino. É importante que as pessoas, né, os consumidores, os pais dessas crianças consultem esses lotes. Inclusive, até no site da Band tem essas informações. E a Nestlé se comprometeu a fazer o reembolso integral aos consumidores e diz ali que os protocolos de qualidade já foram aprimorados para entender de fato o que aconteceu, né? Até para que isso não se repita. Então, quem tiver lotes proibidos pela Anvisa deve entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor. E também o alerta em relação aos sintomas, que se não aparecerem ali nenhum não tem nenhum motivo para preocupação. De repente, né, quem está assistindo a gente, o filho faz uso dessa fórmula, mas não apareceu nenhum sintoma diferente, não tem motivo para se preocupar com a saúde. Mas ainda assim, deve interromper o uso, então, dessas fórmulas, desses lotes, independentemente da presença de sintomas ou não. Informação importante para a saúde das nossas crianças. Muito obrigado a Regina Dourado, contando para você, portanto, dessa suspensão da Anvisa a esses alimentos da marca Nestlé. 11h11, vamos girar o nosso time de reportagens, afinal de contas tem muita coisa para a gente conversar neste dia 8 de janeiro de 2026 e olha só, a nossa equipe do Grupo Bandeirantes está na fronteira entre Brasil e Venezuela, no estado de Roraima. É a única fronteira com passagem terrestre que existe no país. A fronteira Brasil e Venezuela, ela tem parte do território do estado de Amazonas, parte do território de Roraima, mas em sua maior extensão é floresta amazônica. Só existe esse trecho de fronteira que é onde está o repórter Felipe Garrafa desde o início da semana. E o que a nossa equipe tem percebido é que o clima tem ficado cada vez mais tenso e aumentado o volume de venezuelanos que estão tentando vir para o Brasil. Claro que estamos falando de uma mudança de país dentro das leis. Não há qualquer registro de tentativa de invasão, de motim de venezuelano correndo para cá, não. Mas o pedido, a solicitação, conforme a insegurança vai tomando conta da Venezuela,
o território de fronteira também vai sentindo o termômetro dessa insegurança. Felipe Garrafa é o repórter aqui no Manhã Bandeirantes. Em meio a tantas tensões envolvendo a Venezuela, milhares de venezuelanos cruzam a fronteira para fugir do país e buscam o Brasil como oportunidade. Esta venezuelana, por exemplo, estava com medo de falar contra o regime de Nicolás Maduro. Venezuelanos que estão fora, que eles sabem que vão ficar fora, aí eles falam tudo o que quiser, mas eu, por exemplo, não posso falar nada. Nesta quarta-feira, o fluxo de venezuelanos chegando aqui ao Brasil aumentou. Isso porque houve uma percepção de gente que vive mais longe. Aqui, no posto da imigração da Polícia Federal do Brasil, dá para observar pessoas com muitas malas e muitas famílias chegando por aqui. Gente que saiu de Caracas e do entorno da capital venezuelana. Mais de 1.000 quilômetros de viagem, algo que levou de 2 a 3 dias. Ou seja, logo depois da invasão americana. Tem que ter uma estabilidade para não voltar para lá, porque não fica com medo do que vai acontecer com o país. A gente está acompanhando o José agora, que ele está com vários e vários quilos, são R$600 em frango. Ele vai passar agora pela primeira averiguação do Exército Brasileiro. Aqui ele não deve ter grandes problemas, porque ele já passou pela Polícia Federal. Que não há como comprar na Venezuela. Então temos que vir aqui, que al menos se consiga pouco mais barato as coisas para uno poder alimentar a família. Os mercados estão vazios? Todo, não há nada. Ele conseguiu atravessar, mas aqui fica um alerta importante. Segundo autoridades brasileiras, em alguns casos, venezuelanos compram produtos de maneira exagerada e depois vendem mais caro lá para o próprio povo. Isso sim é crime e isso acaba sendo apreendido. No caso do José e da família dele, deu certo e ele conseguiu atravessar a fronteira levando comida. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma entrevista hoje ao jornal The New York Times e trouxe um pouco mais do que pensa a respeito dessa intervenção no território venezuelano. Nath Luquezzi. O presidente disse que espera que os Estados Unidos supervisionem a Venezuela e administrem as suas reservas de petróleo por no mínimo 1 ano. Em entrevista publicada pelo jornal The New York Times hoje, nessa quinta-feira, Trump afirmou que só o tempo dirá até quando os Estados Unidos supervisarão diretamente o país sul-americano. Porém, quando questionado se isso significava 3 meses, 6 meses ou 1 ano, ele respondeu: eu diria muito mais tempo. Trump também afirmou que a Venezuela seria reconstruída de forma muito lucrativa, ressaltando que os Estados Unidos estão atualmente se dando muito bem com o governo de Rodrigues. O repórter Sandro Barbosa traz mais sobre as incertezas não apenas no território venezuelano, mas do mundo em relação aos próximos passos de Donald Trump. Desde a captura de Nicolás Maduro, o presidente americano Donald Trump deixou claro que pretende controlar a produção e exportação de petróleo da Venezuela e que a Casa Branca mantém estreita relação com o novo governo do país. A estratégia americana está sendo controlar o petróleo, você controla o recurso e controla o governo. E afastando de atores como China e Rússia, deixam a Venezuela isolada. Vai ter que negociar com os Estados Unidos, né, e vai ter que, ou provavelmente, vai ter que ceder mais do que gostaria. Mesmo comemorada por boa parte da população, a queda do ditador não encerra a longa trajetória de fome, violência e perseguição a opositores que a Venezuela enfrenta há tempos. São 9 milhões de pessoas em insegurança alimentar, 18 milhões sem acesso à saúde e mais de 1.000 presos políticos atrás das grades. Trump já descartou apoio à líder da oposição Maria Corina Machado. Ela estava escondida no país desde as eleições, mas viajou à Noruega no ano passado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Na primeira entrevista desde a queda de Maduro, Corina disse ao canal de TV americano Fox News que pretende voltar à Venezuela o mais rápido possível e defendeu a ação dos Estados Unidos. O dia 3 de janeiro ficará marcado na história como o dia em que a justiça derrotou uma tirania. E não é um passo enorme apenas para o povo venezuelano e para o nosso futuro, mas também para a liberdade e a dignidade humana. Além do processo na Justiça de Nova York, Nicolás Maduro também responde a uma ação no Tribunal Penal Internacional, acusado de crimes
contra a humanidade. A denúncia no Tribunal de Haia, na Holanda, foi feita em 2017 e tem a assinatura de um grupo de juristas brasileiros. Na época, o jornalismo da Band teve acesso às provas utilizadas e aceitas pelo Tribunal Penal. Parte do material foi apresentada na série de reportagens Venezuela no Fundo do Poço e incluía denúncias de captura ilegal e tortura. Os crimes eram cometidos por Chaves, mas depois recrudesceram na gestão Maduro. Então vamos peticionar para que o processo volte a andar com celeridade e vamos renovar todos aqueles pedidos. 11 horas da manhã, 18 minutos. As participações continuam chegando. A gente traz para você pelo nosso WhatsApp 19971021493. Agradecendo ao ouvinte Edmilson, que diz o seguinte: bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Como está a questão das capivaras na Lagoa do Taquaral? Que, convenhamos, ninguém merece ficar desviando de dejetos de capivara. Eles estão pavimentando a parte interna da lagoa e eu gostaria de dar uma sugestão, escreve o Edmilson. Colocarem aquelas bicicletas triciclo igual que tem na praia para realizar a volta no entorno da Lagoa do Taquaral, porém com um preço acessível. Com relação à capivara, a última informação que nós temos é que houve um trabalho de esterilização dos animais para ter o controle da natalidade, pelo menos saber quantas capivaras tem e não deixar nascerem novas capivaras fora do controle da população. E para fechar aqui, o Edmilson diz só mais uma: o Parque das Águas, próximo à Vila Nova Europa, está sensacional. Parabéns para a prefeitura, o parque está lindo depois da reforma. Eu e meus passeios com as crianças. Que venham muitos mais, Edmilson, que venham vários outros passeios para você curtir nesse período de janeiro também. Pode trazer as dicas pra gente, né? Conta. Ajudar os outros ouvintes. A gente traz uma agenda e você traz a sensação, o sentimento de como é que tá a cidade nesses locais frequentados pela criançada durante as férias escolares. Mensagem de áudio também chegando aqui do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, aqui é André, motorista, carreteiro. Ouvindo vocês aí, eu teria muita coisa para dizer, mas tentar resumir. Nós estamos vivendo num país onde que o presidente decente, honesto que nós tivemos, está sendo preso por um suposto golpe, um suposto 8 de janeiro, aí, uma vergonha. Cadê as câmeras? Cadê as 196 câmeras de monitoramento para saber o que realmente aconteceu? E aí quem é o presidente da República? Um camarada que foi condenado por 19 juízes, tá? Não foi só um lá de Curitiba, que inclusive é da 13ª Vara Federal, entendeu? Não é estadual, municipal, é 13ª Vara Federal. Eu não sei de onde que foram tirar que o local lá que ele foi condenado não era o correto, que tinha que ser São Paulo ou Brasília. Onde já se viu um negócio desse? Aí o Brasil tá do jeito que tá mesmo. Um camarada desse tá na presidência agora, fazendo o que quer, ele e aquela esbanja, a mulher dele. E o pior de tudo é que tem gente dos meios de comunicação que batem palma para isso. E iludem a população, ludibriam a população, enganam a população. Eu não estou dizendo que vocês aí da RB Campinas fazem isso todos os dias, porque eu não acompanho o noticiário de vocês todos os dias. Mas que é vergonhoso, que a verdade não é exposta como deveria, isso é. Eu não vou nem falar mais, que eu vou perder muito tempo aqui, sabe? Um bom dia a todos aí. André, muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado pela sua audiência. Agora, o termo presidente decente e honesto, eu acho que o último que a gente teve no Brasil era na época de Pindorama ainda. Talvez antes de Cabral chegar, nós podemos ter na nossa história algum presidente decente, honesto. Acho que não é o caso da nossa história recente, né? Mas tudo bem. Opinião política de cada um e cada um com as suas convicções. 11h22, um último intervalo nesta edição do Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem mais aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Anvisa aprovou um novo medicamento chamado Leqembi
para o tratamento de pessoas com Alzheimer em fase inicial. A liberação foi publicada no Diário Oficial da União no mês passado e o remédio é indicado para pacientes que já apresentam demência leve e ajuda a retardar a piora da memória e também do raciocínio. Ele é feito a partir do anticorpo lecanemab, que atua reduzindo placas no cérebro associadas à doença de Alzheimer. O medicamento é aplicado por infusão. Segundo a Anvisa, a eficácia do Leqembi foi avaliada em um estudo com quase 1.800 pessoas com Alzheimer em estágio inicial. Parte dos pacientes recebeu o remédio e outra parte recebeu placebo. Após 18 meses, os resultados mostraram mudanças nos sintomas da doença, avaliados por uma escala usada para medir a gravidade do Alzheimer. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. São 11 horas da manhã e 25 minutos, 11h25. O consumo de carne de porco no Brasil vem registrando aumento nos últimos meses. Ainda não há um balanço fechado das vendas em dezembro, que é um período que as pessoas consomem mais carne de porco, né? Aquele pernil na ceia de Natal, aquele lombo gostoso na festa de Ano Novo. E independente da festa, independente do período do ano, a carne de porco vem fazendo sucesso e ajudando a movimentar a economia. O Sebastião Garcia preparou uma reportagem com esses dados que nessa hora do almoço certamente vão abrir o nosso apetite. O caminhão traz mais uma carga dos 4.000 animais que chegam em média todo mês neste frigorífico em Lusiânia, em Goiás. No processo de produção saem pelo menos 8 cortes daqui. Pernil, costela e lombo são os principais. Com a chegada do fim do ano, o trabalho aumenta. Agora em dezembro deve ter aumentado uns 600 a 700 animais por mês. O aumento no volume de abates na indústria reflete uma mudança de hábito do consumidor. Em outubro de 2025, foram 4.880 animais abatidos. Em novembro, 4.900. Em dezembro, a previsão era fechar o mês com mais de 5.300 abates. Quase 2.000 peças são de pernil. O frigorífico abastece as cidades no entorno de Brasília. Este açougue é da mesma rede e é especializado na proteína. Vende desde peças inteiras a linguiças. E clientes não faltam. É assim também no açougue deste supermercado. Aqui conferimos um dos motivos da maior procura por carne suína. O preço mais competitivo da carne suína em relação a outras proteínas é um dos fatores que justifica o aumento do consumo desse tipo de carne aqui no Brasil. Segundo a associação que representa o setor, cada brasileiro consome hoje em torno de 20 quilos de carne suína por ano. Nos últimos 10 anos, esse hábito aumentou 35%. E olha, continua crescendo. A Adriana compara os preços. Ela diz que consome carne bovina também.
mas toda semana inclui suíno no cardápio de casa. Muito pela diferença, diz ela. O quilo do filé mignon bovino neste supermercado custa R$ 70. O de mesmo corte suíno, R$ 40. A picanha bovina, R$ 60 o quilo. A suína, a metade do preço. E é assim com outros cortes também. Hoje a Adriana levou mais de 1 quilo de lombo. Eu compro de uma vez para congelar e guardar, mas assim, de 15 em 15.